Olá, seja bem-vindo à TV Harvard. Eu sou Márcio Mussarella e hoje nós recebemos para um bate-papo o vice-diretor do IDE, Stavros Chantopoulos. Stavros, professor, muito obrigado por sua presença. Obrigado, é um grande prazer. Professor, você mediou um painel que nós tivemos agora, com 2 convidados internacionais e mais um CEO nacional, conversando justamente sobre os desafios da liderança, como que a liderança pode impactar no bem, para o bem ou para o mal da empresa, né? Qual que é o seu parecer, a sua visão de como foi esse painel? Olha, eu acho que o painel primeiro foi bem descontraído. Eu acho que se a gente fosse descrever o painel, ele foi descontraído. Tá. Eu achei muito interessante que os professores trouxeram um painel recheado de conceitos. Certo. Achei interessante que a gente viu um lado dos conceitos e esses conceitos foram bem ilustrados com a experiência do jovem CEO, no caso o Marcelo Miranda, né, Isso, que participou da Precon, e ele falou de uma forma muito natural, que significa que ele está aplicando isso efetivamente. Não tem como, é autêntico. Né? Não tem como você falar do que você faz de forma não natural. Então, a forma com que ele colocou significa que ele está fazendo. Tem uma autenticidade. A autenticidade, né, mostra tudo. Obviamente, os professores ficaram dentro do escopo daquilo que eles ensinam e do estudo deles. Eu, particularmente, tinha uma expectativa um pouco maior por parte do professor Peter Capelli, da Wharton, de ele falar um pouquinho mais do estudo que ele fez na Índia. Sim. Porque já que a gente está nos BRICS, né, e ele tem um estudo do I, né, talvez ele pudesse fazer um pouquinho mais dos paralelos. Sim. Ele trouxe aquele aspecto de que o americano, quando uma empresa é bem-sucedida, publica na primeira página a foto do CEO. Isso é conhecido. Sim. Mesmo lá atrás, a gente sabe muito bem que, na época, no pós-guerra, tanto o Deming quanto o Juran, quando falavam do conceito de qualidade total, certo, isso não emplacou nos Estados Unidos. Porque o americano sempre quer o herói. Exatamente. Ele quer lá estampado, né? A gente vê isso, né? Rambo 1, 2, 3, 4, 5. O mártir, se o mártir, possível. né? E o japonês não. O japonês adotou a qualidade total. Ou seja, Deming, Juran, todos esses gurus da qualidade implementaram esses conceitos aonde? Onde o grupo faz a diferença. Sim. Então você percebe que esse conceito de o grupo faz a diferença, a gente prevalece também na Índia. Então a gente percebe que o contexto de o grupo faz a diferença, a organização faz a diferença, também se estampa na Índia. Acho que o brasileiro também tem mais essa conotação, né? A gente carece de heróis e, ao mesmo tempo, ele jogou uma ideia que a gente não parou para pensar ainda. Né? Essa talvez, será que a gente carece de heróis ou a gente trabalha pelo grupo? Onde está o nosso ponto de orgulho? Entendi. Então, talvez isso seja algo que talvez é a hora da gente... Vale uma análise. Vale uma análise, vale a pena a gente começar a pesquisar. Porque se a gente parar para pensar, a gente se espelha muito em coisas como Ayrton Senna, né, Guga, Pelé, e no mercado e no aspecto... Há uma idolatria, né? Como é que a gente está no mercado ou na área profissional, no mundo empresarial? Como é que a gente traz à tona? Mais para CEOs superstars ou para grupos de alta performance? Eu acho que está na hora, no momento que a gente está, a gente sabe que a gente tem características próprias de liderança que funcionam. Se não funcionassem, as nossas grandes empresas não estariam se deslocando para fora com sucesso. Exatamente. Tá Acho certo? que não é só um contexto econômico. E isso ficou muito evidente, porque pela primeira vez eu percebo que a gente está num evento, aliás, muito bem organizado. Obrigado. Muito bem organizado e, pelo que percebo, vieram perguntas dos participantes que não eram aquelas, me diga como fazer. Eu fiquei muito decepcionado nos últimos tempos, onde a gente ia tentar mostrar
conceitos. E eles queriam uma fórmula. Eles queriam fórmulas. E eu estou vendo agora as pessoas querendo conceito. Muito bom. E quem busca conceito significa que quer rechear elementos que vão ajudar a direcionar as suas ações. Numa aplicabilidade muito mais ampla. E isso me deixou contente. As perguntas vieram com esse intuito. Então, não vier, pelo menos no painel, não sei se foi coincidência ou não, a gente vai ver no restante, né, do dia, mas isso mostra uma mudança de atitude, que é positiva. Muito bom. Professor, uma das coisas que nós reparamos na TV é que, assim, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, você tem uma gama de pesquisadores de gestão de pessoas, de liderança, que desenvolvem pesquisas próprias, que querem entender conceitos ou evoluir conceitos já existentes. E para nós encontrarmos essa mesma quantidade ou qualidade de pensamento e produção acadêmica e de pesquisa nacional, que era o que o senhor tinha comentado agora há pouco, que nós temos o nosso jeito de fazer a coisa, é um pouco mais complicado. Por que o senhor acha que ainda não existe essa produção em massa como nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, de várias pesquisas, de vários experimentos, de vários laboratórios desse tipo de entendimento ou de análise de gestão? Na área de gestão a gente não fomenta isso, então, infelizmente. E que as empresas mesmo poderiam fazer isso. A gente está na hora de a gente começar a pensar nisso. Porque só a gente pegar um modelo do exterior e aplicar aqui não é o motivo, né? Não, a gente não fomenta isso e está na hora de a gente começar a fazer isso. Você acredita que isso deve ser uma iniciativa da academia, deve ser uma iniciativa da indústria, da empresa, das organizações, ou há a possibilidade de um trabalho conjunto para se estimular mais ainda? Tem que ser conjunto, não tem como ser separado isso. Não existe na área de gestão algo que possa ser simplesmente feito na academia, porque tudo tem que ser aplicado. Sim, lógico. A gestão é um processo de aplicação. Então, certamente tem que ser algo feito em conjunto. Tem que ser feito estudado em conjunto. A única coisa que eu posso te dizer é que aquilo que a gente chama de jeitinho brasileiro, o nosso famoso quebra-galho, quando usado de forma séria e até uma antítese o que eu estou dizendo, né? Mas eu te digo que um dos fatores críticos de sucesso, talvez, de empresas como a Embraer, é essa capacidade de quebrar conflitos, que essa metodologia de poder unir fornecedores de diversos continentes, de poder fazer com que, por exemplo, o próprio avião poder ser feito da forma com que é feito hoje, tal, etc., tem muito a ver com esse processo de gestão de conflitos, de ter uma liderança mais conciliatória. Perfeito. Que a gente sabe fazer bem. Então, é a história de você ter uma passeata, onde você tem o patriarca da igreja grega ortodoxa, sim, do lado do católico, tá certo? Do lado do muçulmano, do lado do rabino, pedindo paz pelo mundo. Isso só acontece no Brasil. Isso é verdade, né? Então, esses elementos que a gente tem aqui, a gente tem que explorar. E nosso modelo de gestão faz com que isso ocorra. Então, e mesmo a gente tendo aí líderes super capacitados e tal, ainda existem muitos desafios aos líderes, que são desafios inerentes à posição, ao cargo, e desafios inerentes ao contexto, ao mercado, né? Qual que você acha que são esses desafios e como que o líder pode impactar positivamente em relação a eles? Olha, o líder é sempre provocado, eu não tenho dúvida nenhuma. Ah, é? Não tenha dúvida. E o mercado nosso está começando a amadurecer. Enquanto você tiver um mercado que não provoca pela demanda, você não vai reagir. Então, os fatores de maturidade de mercado vão fazer com que a gente mude o comportamento. Então, são muito... a liderança ou o líder que é de vanguarda, esse vai se dar bem sempre, mas sim, isso é muito pouco. Os outros são mais reativos. Reativos. Então, enquanto o mercado nosso não amadurece, enquanto o mercado,
Aham. Ainda temos um mercado que foca na demanda. Ele Certo. não é provocado pela parte do cliente. Aham. À medida que o cliente vai amadurecendo, o líder tem que amadurecer junto. Uma das provocações que o mercado vem fazendo aos líderes e às organizações como um todo já tem um certo tempo, de alguns anos para cá, é justamente da mão de obra qualificada na questão de atração, desenvolvimento e retenção. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, isso, por exemplo, no mercado onde eu atuo diretamente, até pouco tempo atrás, eu dirigi o FGV Online. Certo. A minha mão de obra é uma mão de obra que ainda não é regulamentada. Certo. São web designers, etc. Então eu formo essas pessoas. Eu tive problemas de retenção porque eu formava gente extremamente, vamos dizer assim, capaz. Sim, mas habilidosa. E eu moldava eles no nosso jeito de trabalhar. Vinham concorrentes e puxavam essas pessoas para fora, pagando o dobro. E custo zero de treinamento. Custo zero de treinamento, que era a curva que a gente viu lá, né? Do investimento Isso. Inicial e depois eu vou usufruir Exatamente. da pessoa. E aí eu convenci a minha alta gestão, falei, olha, eu estou perdendo as pessoas que estou preparando, eu tenho que mexer no salário delas. E eu mexi. Legal. E teve pelo menos 60% das que saíram que não voltaram. Aí eu fui perguntar, mas por que você não voltou? Não, porque para onde eu fui tinha um processo de plano de carreira. Ele já começa a vislumbrar o futuro. Exatamente. Então, não é simplesmente pagar. Botar cédula em cima de cédula. Não. Não é, né? Não. E não é simplesmente o seu carisma. Não é nenhum nem outro. Mas talvez Isso. uma conjunção. Então, se você lidera e tem a capacidade de estar no topo, você pode talvez desenhar tudo isso. Se você lidera e tem a capacidade de influenciar o topo, você tem que saber fazer isso muito bem para poder fazer com que a coisa ocorra. Então, o líder é uma pessoa que tem que saber fazer esse processo de negociação para cima, para baixo. E eu te digo, se o seu liderado percebe que você está brigando por ele, ele cria fidelidade independentemente e vai até o fim contigo, mesmo não ganhando aquilo que ele poderia ganhar, sabendo que um dia ele vai chegar lá. Entendeu? Então, liderar é uma arte, mas não é um processo de engano. Sim, com certeza. Isso que é importante. Muito bem. O que eu queria saber também é especificamente agora sobre a área de EAD, que até alguns anos atrás também existiam apenas algumas iniciativas, poucas, e hoje você como líder está vendo pipocar uma série de iniciativas não só nacionais, mas como também internacionais que acabam competindo com vocês. Isso acaba mexendo no estilo de liderança ou na maneira de enxergar o negócio, mesmo sendo a FGV uma marca, um selo tão forte no mercado? Olha, Marcelo, eu vou te dizer o seguinte. Primeiro eu vou te dar um dado que para mim é muito importante. Claro. Uma das maiores figuras da humanidade só conseguiu se organizar como líder e talvez performar melhor como líder por causa da educação à distância. E eu estou falando de nada mais do que Nelson Mandela, que conseguiu se formar em Robben Island por causa da educação à distância. Foi compulsoriamente. Isso. Né? Então, eu acho que a maioria das pessoas não sabem disso, né? E então isso é importante conotar. Naquela época era via correspondência, que não deixa de ser um dos primeiros processos, e depois veio o rádio e assim por diante. Chamam de não presencial. Não presencial, isso, mas é à distância. Talvez seja a única modalidade puramente à distância hoje. Porque as outras, o pior nome que a gente pode dar é à distância. Certo. Porque hoje tudo que a gente faz nesse processo faz tudo menos distanciamento, é de aproximação. Ela é apenas remota no sentido de não estar Naquilo presencial. que você me colocou, a Fundação Getúlio Vargas hoje é reconhecidamente, não só nacional,
mas internacionalmente tem um dos melhores modelos pedagógicos de interação de mídia à distância. Isso desenvolvido há mais de... Esse ano a gente completa 18 anos de educação à distância. Tá. A gente já tem premiações internacionais de People's Choice Award, concorrendo com Khan Academy, iTunes U. Tá. Eu diria para você que se eu colocar legendas em inglês, de repente quem tem que se preocupar talvez sejam eles e tanto quanto a gente. Mas essa não é a ideia. Educação à distância para o nosso país talvez signifique um dos instrumentos de alavancagem para aquilo que mais precisamos, que é a qualificação de mão de obra, no sentido de poder preencher essa lacuna que a gente tem para acelerar a geração de competências em todos os níveis, técnico, etc. E quando eu digo técnico, até no nível mais técnico possível. Hoje eu tenho a possibilidade de treinar um soldador com ferramentas e simuladores virtuais. Entendi. Então, ao invés de você gastar tempo e horas e material de solda, a pessoa pode aprender a soldar num simulador virtual. E quando ele for efetivamente soldar, ele vai gastar muito menos tempo, vai se machucar, ou a probabilidade de machucar menor, e vai ser tão bom soldador quanto. Entendeu? Até nisso, eu não estou nem falando de formação superior ou continuada. Fora outros elementos de autodidatismo acelerado, a pessoa é obrigada a se dedicar mais, a ler mais, escrever mais, que vai mexer com soft skills, aquilo que mais precisamos hoje em dia. Disciplina maior, interação maior, trabalho de equipe maior, mais facilitado, organização, maior craquejo nessas ferramentas que no seu dia a dia, como pessoa e como profissional mais competitivo são importantes, tá certo? Então essas coisas afloram que outrora eram limitadas à educação à distância. Você hoje aprende, por exemplo, nessa entrevista aqui, se você quisesse saber quem eu sou, você poderia saber tudo da minha vida bem antes da gente estar aqui junto. Com certeza. Por quê? Porque as ferramentas que você utilizaria eram antes usadas por nós da IAD. Exatamente. Então isso faz parte da vida da gente. Por que não na educação? Você percebe? E mesmo com todo esse avanço, mesmo com toda essa tecnologia envolvida e com essa efetividade que o meio já tem, ainda há alguma resistência? Ou assim, tem gente que torce o nariz ainda para a EAD? E por quê? Torce, talvez, por achar que na área não posso ter isso na minha área. Claro que não. 100% não? 50% não? Não sei. Por quê? Não serve para a totalidade de algumas áreas? Sim. Falta as pessoas entenderem que precisa se montar o modelo pedagógico adequado. Agora, hoje, quando você vai pensar em montar qualquer que seja o curso, o treinamento ou até a formação, ou um curso de formação, você precisa pensar num modelo pedagógico dentro de um contínuo que vai do presencial puro ao e-learning puro. E temperar isso com fatores que vão ser analisados relativos a o objetivo da aprendizagem, o público-alvo, a cidadania digital e o quanto de tecnologia você vai colocar dentro disso para que seja sustentável e efetivo. E é esse modelo que nós utilizamos. E esse conceito nós batizamos de tecnopedagogia. E vai muito além de simplesmente você pegar a pedagogia e jogar em cima de um negócio. É assim que a gente trabalha. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui. E, olha, parabéns. E eu fico muito feliz de ver que a gente voltou para a era da preocupação de conceito. Porque fazer as coisas sem conceito, a gente trabalha no aleatório. Não estou dizendo que conceito é tudo, mas pelo menos estrutura e cria sistematização. Maravilha. Muito obrigado. E você acabou de ter mais um conceito que pode ser muito importante na sua vida. Outros como esse, também tão bacanas quanto, você encontra nos nossos outros vídeos. Compartilhe conhecimento. TV Harvard.